A Igreja Metodista Wesleyana de Cosmópolis apresenta programa Maravilhas da Fé. Apresentação, Pastor Gessivaldo Rebouças. Meu querido internauta, Deus abençoe grande e abundantemente a sua vida. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade de estarmos juntos aqui no programa Maravilhas da Fé, falando com você, internauta, a partir do estúdio da TV Jaguari, onde estamos aqui com o nosso querido técnico jovem Ismael. Nós louvamos a Deus por sua vida. Igreja Metodista Wesleyana de Cosmópolis oferece a você esta programação. Que ela seja uma bênção na sua vida e uma edificação profunda em nome de Jesus para a glória do nosso bom Deus. Deus te abençoe. Igreja Metodista Wesleyana, Rua Marcelo Lugli, 1457, aqui no nosso Jardim Planalto. Nós louvamos a Deus por sua vida. Eu quero orar com você. Se você tem uma necessidade específica, seja ela qual for, para o nosso Deus não há impossível, muito menos distância geográfica ou o que quer que seja. Oremos ao Senhor neste momento, abençoando a sua vida, a sua família e tudo que te pertence, dado pelo Senhor nosso Deus. Ó Deus, Tu és maravilhoso, imensurável. Meu Deus, muito obrigado pela bondade do Senhor, pela misericórdia profunda do Senhor em nosso favor. Aqui nós estamos nesta tarde, meu Deus, em nome de Jesus, falando a partir do estúdio da TV Jaguari, para abençoar o nosso internauta em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, contempla a vida pessoal, profissional, espiritual dessa pessoa, as necessidades mais diversas e tudo que não provém do Senhor, ó Deus, seja desfeito, para que a bênção de Deus, a graça, permaneça sobre a vida deste internauta. Por isso nós confiamos nos cuidados do Senhor e colocamos estas pessoas nas mãos do Senhor, a casa, o local de trabalho. Senhor, onde ele estiver, receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Internauta querido, é isto que nós desejamos. Esta programação, ela existe para trazer para a sua vida e sua família edificação. Edificação. Que Deus te abençoe. Nossa igreja, ela fica aqui pertinho, no coração de Cosmópolis. Quando nós falamos bairro Jardim Planalto, é praticamente no centro. Nós temos a Rua Marcelo Lugli, 1457. Jardim Planalto. Nós temos a nossa programação toda terça, toda quinta e todo domingo, às 19h30. E a escola bíblica nós temos no domingo, às 9h da manhã. Você deve conhecer a nossa igreja. É uma igreja com coração grande, coração aberto, para receber e amar você em nome do Senhor Jesus. Nós reservamos nesta tarde muito abençoada um texto que nós entendemos que Satanás tenta imitar Deus em todas as coisas. Imitar. Foi isso que eu disse, imitar. Porque ele não sabe fazer nada, ele só sabe tirar, né? Ele não sabe fazer nada, ele só sabe tirar. Então, ele procura imitar Deus em todas as coisas. E procura enganar, que é o que ele tem com muita facilidade do caráter do diabo, do inferno, de Satanás, é o engano. Então, se existe uma coisa que ele tem com muita categoria, é o engano. E como nós não gostamos de enganar e nem queremos ser enganados, então nós não queremos nada com esse camarada que só faz engano, né? Ele só faz engano. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor
procurando a quem possa tragar, né? Procurando a quem possa tragar. E ele vem em forma de anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos de Deus. E a Bíblia não diz que ele vai enganar os escolhidos de Deus. Se possível, está subtendido na expressão se possível, se o Filho de Deus permitir. E como é que o Filho de Deus permite ser enganado? Quando pratica coisas contrárias à vontade de Deus. Abandona a obediência, abandona a submissão a Deus e claramente se entrega a oferta que Satanás ilude a pessoa, dizendo que vai fazer isso ou outro para a vida dele. Não aceite isso. Ele pode não vir diretamente oferecendo para você nenhuma vantagem, porque se você vê-lo, você vai fugir, não é? Então você não quer. Mas ele faz as ofertas dele usando meios, pessoas, objetos, e a pessoa, sem perceber, está aderindo, está aceitando coisas que não provêm do Deus vivo, mas do adversário dele, que é isso que Satanás significa, adversário. Satanás significa adversário. Satanás é adversário de Deus. Portanto, todas as pessoas que estão do lado de Deus têm Satanás como seu adversário. Adversário é aquele que diverge, é aquele que luta, é aquele que opõe. Ele é uma oposição. E Deus não faz isso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que a pessoa sofra, que a pessoa esteja perturbada, que a pessoa esteja destruída. Jamais. Ele estende a mão e quando ele estende a mão, ele estende a libertação, ele estende a salvação, ele estende a bênção sobre você. Quando ele estava indo em direção ao barco que levava os discípulos, numa madrugada, Jesus andava por cima das águas e os discípulos começaram a gritar com medo, é um fantasma, é um fantasma. Né? Jesus disse, não temam, sou eu, vosso amigo. Mas se és tu, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter contigo. Ele disse, vem. E Pedro foi e andou por cima da água, não porque Pedro tivesse poder, mas andou por cima da água sob a autoridade e autorização de Jesus. Ele disse, vem. Mas quando Pedro, então, começou a olhar para os lados, tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para os lados, e as circunstâncias foram criadas pelo adversário para iludir Pedro, para confundir Pedro, então ele teve êxito. Satanás teve êxito, não contra Deus, mas contra Pedro. E ele então tirou os olhos de Jesus e diz a Bíblia que ele começou a afundar. Mas antes de afundar completamente no mar da Galileia, ele solicitou a Jesus a intervenção direta dele, a salvação. Então ele estendeu a mão e disse, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão. É isso aí, internauta. Quando Jesus estende a mão, ele estende a mão para libertar, para abençoar e para salvar. Ele segurou nas mãos de Pedro e puxou. E salvou Pedro. Entrou no barco com ele e disse, vento, para, mar, acalma-te. E diz a Bíblia que fez grande bonança. A questão aqui que se coloca é que Satanás, ele tem tido uma facilidade muito grande contra as pessoas. E ele tem usado armas que o homem está acostumado a trabalhar com elas, principalmente as filosofias. As filosofias, elas são importantes, são, mas Satanás tem trabalhado de uma maneira tremenda no aspecto da filosofia na mente das pessoas, que ele está usando isso para afastar cada vez mais o homem de Deus.
você pode prestar atenção que muitas pessoas eles declaram ser ateus, não é? E usam aspectos filosóficos para provar que o ateísmo que deve ser predominante na vida deles e na vida de outras pessoas também. Então, o ateísmo, ele é provocado no coração, na mente da pessoa, através das filosofias. Então, existe um engano muito grande e Satanás tem usado para afastar o homem de Deus também, por que não? Por que não? Existe a mídia séria, né, como essa que está chegando a você, mas também aquela mídia que aproveita os momentos de fraqueza, ingenuidade de muitas pessoas e elas fazem aquilo que é sugerido. Então, muitas pessoas hoje estão vivendo, estão falando aquilo que eles acham que é moda, aquilo que eles acham que é chique. Às vezes, declarações bombásticas que a pessoa nem entende o que está falando, mas é chique. Todo mundo está falando, eu vou falar também. Todo mundo vive dessa forma, eu vou viver também. Todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Mas não é por aí. Então você tem que ter, internauta, a oportunidade que você tem de saber o que é certo, de aprender para poder ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Não perca tempo. Por isso eu quero me voltar para você a respeito de um exemplo de um homem que você com certeza já ouviu falar muito sobre ele. Sansão. Sansão, exatamente esse mesmo, aquele que foi traído por Dalila. Olha, quem não é evangélico, quem não lê Bíblia, ouve falar de Sansão através dos seus pais, porque Hollywood fez muitos filmes a respeito de Sansão. E o que é destacado em Sansão? Naturalmente, a força dele. E o Hollywood e muitas pessoas ligam a força de Sansão, a força que Sansão tinha, ao cabelo dele. Olha, em momento nenhum essas pessoas mostram que por trás da força de Sansão está o Espírito Santo, está Deus. Então Sansão, ele não foi pela força física dele. Não existe nenhuma academia, não existe nenhum remédio que deixasse um homem naturalmente com uma força sobrenatural daquela. Não existe. Existem hoje muitos remédios e que fazem mal à saúde, que deixam o físico de uma pessoa avantajado. Mas a vantagem do corpo dessa pessoa, muitas vezes a força não acompanha. Quando vemos o corpo avantajado de uma pessoa, não quer dizer que seja tudo músculo, porque aquilo pode ter sido, muitas vezes, através de remédio. Que, com o tempo, a pessoa acaba sofrendo do coração, tendo determinados ataques do coração, derivado a alguns componentes que determinados remédios trazem. Então, se você pode fazer exercício, deve, pode e é bom. Mas nunca você vai ficar como Sansão. Então, por trás de evidentemente que às vezes quando a pessoa vê o filme de Sansão, fala, eu vi um filme bíblico. Não, você não viu um filme bíblico. O filme bíblico é aquele que só tem as coisas bíblicas. Então, dentro de um filme de Sansão, o nome do personagem é bíblico, algumas façanhas são bíblicas, mas a maioria é uma composição de um filme, para dar interesse, de romance e de coisas além do que a Bíblia fala. E o pano de fundo, que é importante, não é o exato, não é o mostrado. Qual é o pano de fundo da vida de Sansão? Repito, o Espírito Santo
e Deus. Por quê? Porque se você quer ouvir a história de Sansão, você tem que ler a Bíblia, no livro chamado Juízes. Você vai ler o capítulo 13, 14, 15 e 16 de Juízes. 4 capítulos que fala sobre Sansão. Momento do nascimento dele até a morte. Então, é isso aí. Agora, por que Sansão tinha essa força? O pai dele, Manoá, junto com a esposa, receberam orientação de um anjo de Deus. A mulher de Manoá era estéril. Era uma mulher privada de ser mãe. E esta mulher que estava privada de ser mãe, ela recebeu a orientação de Deus de que ela daria à luz um filho. E esse filho seria um juiz em Israel, que era a época dos juízes. Então ele seria juiz. Ele nasceria com uma missão específica de julgar Israel, e por isso ele seria um homem especial. E por que era especial? Ele teria alguns deveres durante toda a vida dele. A obediência no não tomar nenhum tipo de bebida alcoólica. Não deveria jamais passar navalha na cabeça dele. Jamais. Não poderia casar com nenhuma mulher que não fosse judia. Olha, Sansão fez exatamente o contrário do que deveria fazer. Quer dizer, ele não aceitou praticamente ser juiz de Israel, mas na adolescência dele, ele constatou que a força que ele tinha, que Deus deu para fazer esse juízo, ele lutou contra o leão e o rasgou do meio. Humanamente falando, a gente não consegue rasgar nem um gato, quanto mais um leão, por mais forte que a pessoa seja. Então, Sansão, ele olhou para o lado da cidade dos filisteus e viu uma mulher chamada Dalila e enamorou-se dela, apaixonou-se por Dalila. E pediu o pai e a mãe que pedissem Dalila em casamento. Foi advertido mais uma vez, porque durante toda a vida dele, ele foi criado, orientado de como que deveria ser o caráter e a conduta, a atitude dele diante de Deus. E ele não renegou tudo isso, ele desprezou tudo isso, não quis nada de Deus, como muitas pessoas também não querem hoje. Têm oportunidade e jogam fora, não querem nada de Deus, né? E fica usando não querer, fica usando exemplo negativo de muitas pessoas para justificar o não querer deles. Mas isso não justifica. Porque quem faz coisas erradas que você tem como testemunho de declarar que não quer nada com Deus, são pessoas que não querem nada com Deus, como você também. Agora, você poderia desprezar Deus, não querer nada com Deus, se o próprio Deus errasse com você. Mas como ele não erra, então você não tem argumento para desprezar. Você não tem argumento para dizer por que você não quer Deus. Se Deus te ama, se Deus te salva, liberta, cura, só faz coisas boas, qual é o argumento que uma pessoa despreza quem só faz coisas boas para ele? Não existe. É uma coisa... Não é natural uma pessoa desprezar uma fonte de coisas boas. Por isso, meu querido internauta, Sansão foi traído por Dalila e ele declarou, com a insistência dela e por amor, Sansão amou Dalila, mas Dalila não amou Sansão. Dalila, se ela amasse, ela recusaria qualquer oferta para trair o seu amado. Mas ela deixou-se levar pelo dinheiro e traiu Sansão, aproveitando o seu amor profundo. Meu querido amigo, preste atenção uma coisa. Maldito é o homem que confia no homem. Volte-se para Deus. Não confie naquilo que somente o que você vê. Procure ter certeza das coisas como realmente elas são. Então Sansão revelou a Dalila que deveria cortar o cabelo dele. Ele perderia a força. As pessoas atribuem, então, quando o cabelo de Sansão foi cortado e ele perdeu a força, então as pessoas atribuíram a força de Sansão ao cabelo. Mas quem é espiritual, quem lê Bíblia, quem conhece Bíblia, sabe que não é o cabelo, mas a obediência que Sansão teria que ter a Deus toda a vida dele. Como ele desobedeceu a Deus, revelando a mulher, e ela cortou o cabelo dele, passou navalha na cabeça.
passou navalha e desobedeceu. Desobedeceu, o Espírito de Deus afastou-se de Sansão. E ele ficou sozinho, por conta própria. É isto que nós estamos, por conta própria. Estamos sozinhos quando nós desobedecemos, desprezamos e não queremos nada com Deus. Aí corremos perigo. O perigo da ação de Satanás que investe contra a gente. Ele é enganador, como eu disse no início, para afastar a gente de Deus. Ele não quer Deus orientando a gente, mas quando a gente se afasta de Deus, então ele se aproxima, não se identifica e ele vem para matar, roubar e destruir. Por isso ele não permite que você veja. Por que sua vida está no caos, na destruição? Ele diz para você que são causas naturais, mas nunca vai revelar que é ele que está por trás, causando toda a dor que você tem, todo o desprezo, toda a afronta que você tem em relação às pessoas. Por isso, Sansão não só foi destruído fisicamente, mas trouxe afronta contra o povo dele, contra ele e contra Deus. Sansão pediu misericórdia do Senhor, pagou o preço por essa desobediência, foi levado, puxado como animal, né, pelos filisteus, ficou encarcerado, cegaram com fogo, com calor muito, muito grande, cegaram os olhos de Sansão, e Sansão pediu a Deus misericórdia, pediu que Deus desse oportunidade para que ele se arrependesse e para que ele pudesse julgar Israel. E Deus permitiu, porque Sansão voltou para Deus. É isso que eu quero pedir a você. Volte-se para Deus. Não importa o que você foi, o que você fez. Deus continua amando você. Não ama o seu erro, mas ama você, criado à imagem e semelhança dele. Ele quer resgatar você, restaurar você, meu internauta. Então Sansão, colocado no templo para servir de zombaria, de chocarrice dos filisteus, foi ali que Deus renovou a força de Sansão e ele então destruiu as duas principais colunas do templo. E morreram mais pessoas naquele dia do que durante toda a vida de Sansão. Mas o importante não é a história em si. O importante é o pano de fundo. Deus está agindo. Agindo Deus, quem poderá impedir? Meu internauta, eu quis trazer essa reflexão para você com muito amor e carinho. E desejando que o Espírito Santo de Deus faça na sua vida aquilo que nós não podemos fazer. Mas que Deus honre você e abençoe a sua vida. Nós continuamos aqui, se Deus permitir, toda quarta-feira. E na Igreja Metodista Wesleyana de Cosmópolis, na rua Marcelo Lugli, 1457, toda terça, quinta e domingo, 19h30, e domingo às 9 da manhã. Se Deus permitir, nós estaremos aqui com o programa Maravilhas da Fé e o nosso jovem técnico Ismael, quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Peço a você que mande para a gente usando o site, mande um recado para a gente. Diga como está chegando a você a recepção, o programa, sugestões. Somos pessoas democráticas, abertas para ouvir aquilo que você tem para falar. Se você tem uma necessidade, uma dúvida, ou mesmo uma palavra de apreço com a programação, por gentileza, use o site aí no finalzinho e mande um e-mail, que Ismael tem todo o prazer de receber e passar para a gente. E no ar, nós vamos aqui, então. Se você tem até um pedido de oração, pode fazê-lo, que Ismael transmite para a gente. Mas isso não aconteceu hoje. Nós tivemos muito gosto de estar aqui, muito prazer, e pedindo a Deus que nos ajude a estar de volta na quarta-feira que vem. Então, até quarta-feira que vem, querido internauta, um grande abraço da equipe Programa Maravilhas da Fé. Deus te abençoe. Até quarta, se Deus quiser.